Olá, sou Roselene Reis e você está no Você Pode, de guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. E por falar em inspiração, falar em mulheres, nós estamos num novo ano, 2024. Aproveito para desejar um 2024 muito feliz para todas vocês, que neste ano vocês possam empreender ainda mais, com muita saúde e muita alegria. E nós temos uma parceira que veio aqui e contou a sua história, a Nilda Pontes, da NP Hair Solution. E ela vem para cá e ela gosta de deixar presente, gente. Eu quero que vocês verifiquem aqui na mesa, não sei se vocês podem já ver, né? Nós temos aqui alguns produtos específicos que ela produz. E esse produto você tem não só para você adquirir, mas você pode ter a sua marca, sabia? Pode ser uma empreendedora, criar a sua marca que ela vai colocar nesse produto. Procure a NP Hair Solution, da Nilda Pontes. Vai lá no site www.nphairsolution e você vai buscar ali produtos maravilhosos para deixar você, mulher empreendedora, cada dia mais bela e ainda poder ganhar dinheiro. Não perca essa oportunidade, hein? Bom, vamos começar agora falando das nossas entrevistas de 2024. Gente, a gente tem amigas, a gente tem conhecidas, a gente tem parentes, mas tem mulheres que marcam a vida da gente. Pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria e ainda mais por algum dom que ela descobre que tem. E eu não podia deixar de trazê-la aqui. Foi difícil. 2023 eu não consegui. Ela já está rindo, vocês estão ouvindo, né? Mas é isso mesmo, eu não consegui. Só que agora nós temos ela aqui. Silvia de Paula, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e poder estar conosco aqui hoje. Vai ser um prazer, Rose. É muito gostoso estar aqui com você. Você sabe da admiração que eu tenho por você, né? Carinhosamente, eu sempre te chamei de Rose Furacão, né? Que é uma mulher sensacional, né? Uma mulher sensacional. Vocês não ouçam isso, hein, gente? Rose Furacão, não ouçam isso. Maravilhosa essa mulher. Um prazer. Eu queria que você colocasse para nós aqui hoje, Silvia. A Silvia é uma acadêmica, uma doutora, né, em ciência, agora com uma área específica na educação. Mas antes de nós falarmos disso, tem vários assuntos, né, Silvia? Tem bastante. Tem bastante. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de quem é a Silvia de Paula, porque eu sei que tem muitos alunos que vão te assistir, tem muitos colegas, professoras que estiveram com você, tem muitas mães. Gente, tem cada história linda, vocês vão ver. Até emocionar aqui, né? E tem uma parte bacana que vocês vão saber que ela vai contar. Mas conta um pouquinho, quem é a Silvia? Vai ser um prazer poder compartilhar com você e com todas, né? As pessoas, a minha experiência, né, de vida, as loucuras, né? As coisas que eu passei desde assim, o que você durante fez a vida. Lá na adolescência, conta tudo aí pra gente. Né? Então, eu sou filha do Leonídio, né? Infelizmente, meu pai já faleceu, né? Faleceu em 2020. Meu pai era uma pessoa, assim, sensacional. Pessoa mais honesta que eu conheci na vida. Pessoa mais incrível, assim. O pai nunca beijou quem ele não amasse de verdade. Olha que interessante. Então, eu aprendi com meu pai assim, que vale muito a pena você ser correto, você ser honesto no que você faz em tudo. Não só na parte profissional, né? Mas também na parte afetiva. Sou filha da Bárbara, minha mãe é uma italiana, mãezona. Fala com as mãos? Fala com as mãos, né? Maravilhosa, dona de casa. Duas pessoas sensacionais. Meu pai, quando eu era mocinho, quando eu nasci, meu pai tinha 21 anos, estava com 21 anos. E minha irmã mais velha, quando o pai nasceu, ele tinha 19. Então, quando a Ana nasceu, o pai tinha 19. Quando eu nasci, ele tinha 21, muito mocinho. E então tem a Ana, né? Tenho a irmã Ana, tenho a Ângela e o Luciano, né? Que infelizmente já não está entre nós, mas eu ainda tenho o Luciano sempre. O meu pai, ele era motorista de caminhão. Durante muito tempo ele foi motorista de caminhão. E depois ele foi taxista, se aposentou como taxista. Mas meu pai era muito interessante, porque ele tinha uma cultura muito boa. Meu pai não teve acesso à educação, mas ele tinha uma cultura muito boa. Então meu pai tinha uma influência bastante interessante em política, um monte de coisa. E minha mãe é italiana, então minha mãe não sabe escrever em português. Então eu fui alfabetizada pelo meu pai. Olha que interessante. Meu pai, motorista de caminhão, me alfabetizou. Então, desde muito criança, quando eu via o pai alfabetizando a Ana, eu já ficava maluca para aprender. Sempre tive sede de aprender. E que eu fiquei olhando, observando, né, o pai ensinando a Ana, acabei aprendendo de olhar. Aprendi olhando. E o pai foi
incrementando toda a alfabetização. Então, foi meu pai quem me alfabetizou. O desejo pela ciência surgiu muito cedo. Muito criança, assim. Paixão pela disciplina da escola ou pela professora? Nem estava na escola. Sério? Não, eu nem estava na escola. Eu lembro da minha mãe trazendo o jornal, né? Que a banana vinha embrulhada no jornal, né? Lembra dessa época? Lembro. Quer dizer, eu não lembro, não. Eu vi na internet. Não vou entregar a idade, né? Eu pegava o jornal, desembrulhava com o maior cuidado para poder ler. Então, sempre gostei de ler. Eu pegava os binóculos, na época que tinha binóculos, né? Hoje em dia a foto é toda no celular. Eu pegava os binóculos, ficava observando os bichinhos, os detalhes. Eu sempre fui observava muito o céu. Eu sempre fui muito ligada à ciência, sabe? A aprender. Eu sempre fui muito curiosa. Né? Eu tive uma infância muito boa com os meus irmãos, meu pai, minha mãe. Uma infância sem luxo, mas muito boa. Com qualidade. Com qualidade. Aí, na adolescência, eu despertou uma vontade imensa de prosseguir assim, nos estudos. Na minha família não tinha ninguém graduado, mas meu pai sempre incentivando a estudar. Foi a primeira, então, da família? Minha mãe sempre incentivando a estudar. Vai lá, Silvia, estuda. Meu pai também. Fui a primeira a me graduar na família. Aí eu resolvi fazer o curso de física. Aí eu me formei em física, sou bacharel, tenho licenciatura em física, licenciatura em ciências. Aí eu me formei com 21 anos, mais ou menos, assim, eu me formei. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em engenharia eletrônica, porque eu tinha muita curiosidade de aprender eletrônica. Tudo fácil, né? Física, engenharia eletrônica. Eu tinha muita curiosidade de aprender eletrônica. Aí fui fazer, adorei também. Fiz uma pós em engenharia eletrônica e comecei a dar aula muito novinha, né? Na época da graduação ainda, antes dos 20. Então eu comecei a dar, eu leciono há 34 anos, né? Nossa. 34 anos. Então, eu comecei minha vida, saí da adolescência, já fui lecionar. E lecionava no ensino médio e o fundamental. Mas mais no médio. Por conta da licenciatura. Por conta da licenciatura. Uhum. Aí, mais ou menos, em 96, 97, eu comecei a ficar com uma inquietude danada de querer pesquisar. Falei, não. Falava, não, eu tenho que fazer uma pós-graduação. Aí eu fui fazer mestrado. Fiz mestrado na USP, no Instituto de Física da USP, que tem um crivo pesado, né? Sim. Fiz doutorado no Instituto de Física da USP também. Quer dizer, a primeira a se graduar e já foi lá no topo. Já fiz doutorado. Já foi direto pro doutorado. Mestrado, doutorado. E com detalhe, né, Rose? De uma família humilde, né? Eu trabalhava, estudava, fazia meu doutorado trabalhando, que nem uma doida, e fazendo meu doutorado. Isso é possível. Acho que é uma coisa que é bacana, até para você falar para a turma, possível, né? É possível você trabalhar e você estudar e chegar aonde você tem vontade. Você é o que você quiser. Você vai ser o que você quiser ser, né? E eu tinha na minha cabeça assim, eu quero fazer pesquisa, eu quero... Uma coisa maluca, né? Para uma menina que vem de uma classe social baixa, né? Econômica, mas eu sempre fui muito respaldada pelo meu pai, pela minha mãe, sempre me incentivando. Aí eu fui para a USP, fui lá, fiz os testes, fiz as provas, passei em todas as provas, consegui fazer meu doutorado pela USP. Aí, eu já, nessa época que eu estava fazendo doutorado, eu já estava nos cursos de graduação, porque foi assim, eu fiquei 8 anos no ensino médio. Aí, da noite pro dia, eu falei, chega. Não aguento mais a molecada. Um dia eu acordei e falei, deu. Não quero mais. Aí eu pedi demissão da escola, o dono da escola falou, Silvia, não vai embora, a gente quer você aqui, a gente gosta muito de você, mas não era por causa da escola, que eu amo aquela escola, foi o Colégio Friburgo. Tive, uma experiência muito deliciosa naquela escola, deixei amigos muito legais, uma escola maravilhosa. Aí falei, não, é que eu não quero mais dar aula. Aí uma colega minha, que me conheceu no Friburgo, dava aula na Radial. Ela me ligou, Silvia, vem dar aula aqui. Falei, não vou não. Ela falou, vem, Silvia, vai ser diferente. Na graduação de engenharia. Aí eu fui. Falei, se eu não gostar, eu vou embora. Mas eu adorei a história, porque eu fui pro laboratório, fui dar aula de laboratório, fui dar aula pro pessoal adulto. E fiquei, né, na graduação. E como ficou, né? Fiquei 20 anos lá, porque depois veio a Estácio, acho que em 2007, mais ou menos, veio a Estácio, né? Fiquei na Estácio um longo tempo, dei aula em outras universidades, né? Dei aula na São Judas, na IFMU, em vários lembro lugares. Que na Estácio você não era só professora, coordenadora, diretora de pesquisa, né? Você foi...
Eu coordenei o departamento, na verdade, eu fundei o departamento de pesquisa e extensão junto com o professor Adriano Fonseca, que era o nosso reitor, né? Então, eu coordenei o departamento de pesquisa e extensão lá na Estácio durante 7 anos quase, né? Um tempo bastante grande, junto com o professor Adriano, todos os colegas, né, do conselho acadêmico. Desenvolvi bastante coisa na área acadêmica. Eu tenho mais de 100 publicações. É que eu ia falar, artigos que você tem são muitos. Eu tenho mais de 100 publicações, um monte de trabalho, assim, coisas que eu fiz com muito carinho, com muito amor. Fiz pós-doutorado, né, no Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia também, lá da USP. Com o professor Henrique Toma, foi ótimo também. E eu fui seguindo a carreira, né, acadêmica, fui dando as minhas aulas. Aí, mais ou menos em 2000, um pouquinho antes de entrar a pandemia, né, eu já estava começando a querer mudar alguma coisa na vida, sabe? Eu casei tarde, né? Vamos falar isso também, né? Casei tarde, porque eu nunca pensei em casar na minha vida, porque eu gostava tanto de ir para congresso, de escrever, de estar para lá, estar para cá. Quem é que acompanhasse esta mulher não andando acompanhava. Do jeito que andava? Então, menina, era difícil. Aí eu encontrei o Paulo, né? Na verdade, depois de muito tempo, né? Eu trabalho na Estácio. O Paulo já estava lá há muito tempo. Aí a gente começou a namorar, acho que foi em 2010. Nós nos casamos, estamos casados há 11 anos. Vai fazer 11 anos agora. E aí, nessa época, né, a gente casou. Eu não pensava em ter filho também, porque eu casei tarde, né? Uhum. Casei tarde. Aí nós vamos entrar na história do... Então, pera lá. Não, nós vamos entrar naquela história daquela figura maravilhosa que eu conheço. Eu vou pedir para você um minutinho, que eu vou chamar uma parceira nossa, que está aqui conosco, assim como teve a NPR Solution, é a Lara Imóveis. Eu vou falar para você. A Lara Imóveis é uma equipe, é uma imobiliária que se prepara muito para te deixar no bem-estar. A gente fala sobre de imóvel, né, de casa própria, mas eu ouvi até uma interessante, o Gustavo Cerbasi falou que a geração de agora, ela não quer casa, ela quer lar. Né? Ela quer um lar, um local. Então, muitas vezes a gente ainda tem, a nossa geração, acho que ainda tem, né, aquela busca da casa própria. Né? Mas eu não sei se toda geração é assim. Mas a Lara Imóveis é uma imobiliária que se prepara em te deixar bem. Quer seja com casa própria, quer seja com locação, não importa. Ela quer deixar você bem. Você chega do seu trabalho, você chega da sua viagem, você vai estar num local muito bem amparado. E eu quero falar para vocês que tem lá uma equipe especializada para isso. E eu vou deixar um telefone, que tem o site, Lara Imóveis, olha aqui, tá aqui na nossa tela, Lara com H no final. Lara é a filha da Adriana. A Adriana é a proprietária, um amor de pessoa. Se vocês puderem, fala com ela. Se não, não se preocupe, porque ela tem uma equipe maravilhosa. Mas anote aí um telefone. 11 9 47 22 08 32. Eu vou repetir porque você não estava preparado. Ok. 11 9 47 22 08 32. Lara Imóveis. Lá você vai encontrar o local ideal para você na sua casa, no seu lar ou até mesmo no imóvel, no seu negócio. Não se esqueça. Dona Silvia, agora você vai entrar numa história bacana. Só tem uma coisa antes, Rose, que eu acho que é legal eu comentar. Sim. Que foi assim... Ai, minha garganta ficou ruim. Água aí. Manda ver. É que sempre que eu lembro do meu irmão, sempre vem aquela emoção, né? De lembrar do Lu. Mas fica à vontade, viu? A emoção faz parte do nosso dia a dia. Então, teve uma mudança de chave, né? Não só na minha vida, mas na vida da família toda, né? Que foi o falecimento do meu irmão, né? Com que Luciano, idade? 38. Jovem, o Luciano era muito alegre, o Luciano ria de tudo, era uma pessoa sensacional. Um menino lindo, um moço lindo, lindo. E ele deixou 2 filhos, né? Um de 7 e um de 15 na época. E o Luciano teve uma doença, assim, um câncer bastante complicado. Meu pai já tinha tido câncer, aí depois que meu irmão teve. E o falecimento do Luciano mexeu muito comigo e com a minha família toda. E quando o Luciano faleceu, durante o tratamento dele, todas as vezes que eu ia para o hospital, todas as vezes que eu conversava com o Luciano, eu ficava pensando muito no que eu estava fazendo, sabe? Uhum. Aquela correria. Passa a refletir, né? Aquela correria, aquele corre, não tenho tempo, tenho congresso ali, congresso aqui, mãe é depois, a mãe quer falar, não, mãe depois. Não, aí eu parei, menina, olha, eu refleti tanto quando eu perdi meu irmão, foi uma virada assim de chave na minha vida. Aí eu dei uma pisada no breque, sabe? Falei, não, vou tirar o pé do acelerador, vamos devagar, vamos com calma. Né? Foi uma fase muito difícil, ainda é difícil falar sobre o assunto,
Aí eu falei, não, vamos devagar. Aí, na sequência, 2003, meu irmão morreu em 2011, 2013 eu casei com o Paulo. A gente não pensava em ter filhos, até porque a gente casou 40 e poucos anos, né? Os dois, né? 40 e poucos anos, a gente nem pensava. Aí, tranquilo, a gente com aquela nossa vida, né? A rotina e Tranquila, tal. né? Casado, recém-casado. Aí eu fui num congresso em Portugal, mais ou menos em março de 2014. Não. Não, foi em março de 2014, mais ou menos, que eu fui no congresso. Foi mais ou menos em março. Menina, eu me senti diferente, sabe? Assim, senti que eu tava meio diferente, assim, né? Mas um organismo um pouco diferente. Mas eu fui para Portugal, não quis nem saber, né? Fui para Portugal, apresentei meus trabalhos lá em Portugal, né? Voltei pro Brasil e tal. Aí cheguei aqui no Brasil, falei, não, eu vou ao médico, né? Falei, eu não tô bem. Ah, não deu outra, né? Eu tava grávida de 3 meses. Olha só. E pulei demais lá em Portugal, né? Subindo montanha, descendo montanha. Ah, uma loucura. Aí eu tive o Arthur. Durante um príncipe. Um fofo. Durante a minha gravidez toda, foi tudo super tranquilo a minha gravidez. Eu só tive diabetes gestacional, apesar de eu não ter um problema assim, de sobrepeso, né? Eu tive diabetes gestacional. Aí minha gravidez foi super tranquila, trabalhei até as vésperas de ter o Arthur. E aí o Arthur nasceu no dia 8 de dezembro. Ele era para ter nascido mais para frente. Eu achava que ele era para ter nascido antes. Meu médico falava, não, Silvia, ainda não está na hora, mas estava, né? Por quê? Porque nós não sabíamos que o Arthur tem trissomia do 21, mais conhecido como síndrome de Down. Não foi diagnosticado antes? Não, só no parto? E tem um episódio interessante, Rose, que eu fui e falei com o doutor João. Falei, doutor... Doutor João é o... Doutor João Paulo, meu obstetra. Falei, doutor, o Arthur tem síndrome de Down. Ele falou, não tem. Não deu nada no exame. Silvia, Sério? ele falou, você fez um monte de ultrassom? Eu falei, tem, doutor. Aí ele falou, para desencargo de consciência, vamos fazer outro? Sim, fiz. Não deu. 2 exames. Mais de 2, vários. Não deu, né? Mas eu tinha aquilo comigo que tinha. Aí o Arthur nasceu, bingo. Aí nasceu, ele, graças a Deus, ele ficou bem, porque ele teve sofrimento agudo, né? Passou por sofrimento agudo. Mas ele nasceu um menininho lindo, maravilhoso. Ele tá lá nas minhas redes sociais. E o nascimento do Arthur, Rose, durante o período que eu fiquei em casa, algumas pessoas falam assim, a Silvia não comentou que o filho tem trissomia, né? Eu prefiro falar trissomia do 21 do que síndrome de Down. É só para o nosso público saber que o trissomia é a síndrome de Down. Trissomia do 21 é a síndrome de Down, porque essa nomenclatura está passando por algumas alterações agora. Sim, sim. Então a gente fala trissomia do 21. Aí o Arthur nasceu. Aí no hospital já falaram para mim, olha, ele tem síndrome de Down. Vai fazer os exames, mas a probabilidade é muito grande dele ter a síndrome de Down. Mas você já sabia, né? Já. Todo mundo ficou em dúvida, porque minha avó tinha os olhinhos muito puxadinhos e o meu cabelo é muito liso. Sim. Então o Arthur nasceu com aquele cabelinho esticado, olhinho puxado, poderia não ser. Mas os médicos sabem das coisas, né? Porque tem as marcas nas mãos, nos pés, né? Aí ele fez o exame, 2 meses depois, mais ou menos, saiu o resultado do exame dele, do cariótipo, e deu, né? Que ele tem a síndrome de Down. É importante a gente frisar, Rose, que eu vejo algumas vezes no Google, algumas pessoas falando, a síndrome de Down não é uma doença. É importante A síndrome de falar Down é uma alteração genética, não é uma doença, tá? É uma alteração genética. Então, quando o Arthur nasceu, a síndrome de Down não me assustou. Não foi a síndrome de Down que me assustou. O que me assustou foi o que eu ouvia falar sobre ela. Porque eu tinha na minha cabeça que criança com síndrome de Down morreria cedo. Aí quando falaram para mim, seu filho tem síndrome de Down, eu falei, nossa, demorei tanto para ter uma criança. Sempre quis ter uma pessoa, uma criança, apesar de não ter parado para isso antes. Né? E agora ele vai ficar comigo tão pouco tempo. Não é justo. Isso me assustou. Então, as coisas que poderiam vir com a síndrome de Down me assustaram. Mas, para minha sorte, para a sorte do Paulo, o Arthur não tem problema de cardiopatia, ele tem a saúde muito boa, né? Ele é um menino que é super saudável. E é importante, né, deixar claro assim para as mães, Rose,
Porque eu vejo muitas mães desesperadas quando tem um filho ou com trissomia do 21, ou com autismo, ou com paralisia cerebral. Qualquer coisa que fuja do padrão, né? Qualquer alteração que fuja do padrão. É importante a gente buscar o conhecimento com a pessoa certa, para a gente saber o que fazer com a criança. Essa orientação eu acho que é fundamental. Então, o que eu fiz, Rose? Eu assustei? Assustei no começo. Falei, ai, meu Deus do céu. E agora, né? Eu que sempre fiz tudo muito rápido, né? Cabeça rápida. Né? Meu filho nasceu com a síndrome de Down e tem deficiência intelectual, né? Não algo assim, num nível muito elevado, mas ele poderia ter leve, uma deficiência intelectual maior ou menor, e eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada. No primeiro mês do Arthur, eu não dormia, porque eu ficava olhando assim para o Arthur para ver se ele se mexia, se ele continuava ali. Então, eu ficava olhando o Arthur o tempo todo. Mas depois que passou esse susto, né? O que eu fiz? Eu corri atrás do melhor pediatra, melhor fisioterapeuta, fono, tudo que você pode imaginar. Aí eu, graças a Deus, caí nas mãos do Dr. Zan Mustak, que é um médico assim que sabe tudo de síndrome de Down. É o melhor médico. Ele é um dos melhores, para não depreciar os demais, né? Mas ele é muito bom, porque tem muita gente boa também, além do Dr. Zan Mustak. Ele caiu nas mãos do Dr. Zan Mustak. A fisioterapeuta dele foi a doutora Roberta Mustak, filha do Dr. Zan também, que é maravilhosa. E a primeira fono dele foi a doutora Ângela, todas do centro de pesquisa do Dr. Zan Mustak. Então, o Arthur foi muito bem assistido. O Arthur foi muito bem assistido. Ele teve tudo que eu pude dar para ele. Todos os cuidados eu dei. A gente tem que entender, Rose, quando a gente tem um filho que foge do padrão. Que aquela criança ela vai ter que ser cuidada como qualquer outra criança. Ela vai ter que ter carinho, ela vai ter que ter atenção, você vai ter que ficar brava com ela de vez em quando, sim, você vai educar, você vai dar oportunidades para ela. O que faz uma criança diferente da outra? As oportunidades que você dá. Ah, mas meu filho não está desenvolvido. Você tem que oportunizar isso. A criança não busca sozinha. Então, o que eu fiz? Isso é qualquer criança, independente. Qualquer uma. Eu oportunizei para o Arthur, ele ir atrás, né? Ele junto comigo, a gente aprender junto, a gente buscar. E quando o Arthur nasceu, eu pensei, eu estou há 30 anos ensinando tanta gente, formei tantos engenheiros, tantos tecnólogos em automação, tantos pedagogos. Eu acho que eu vou ter que dar uma parada para olhar para o meu filho, porque eu não vou estar aqui a vida inteira. Eu não tenho medo de falar a minha idade, eu tenho 55 anos. Temos 55. Vou fazer 56 anos, já estou rumo aos 60, né? Com todo prazer, rumo aos 60, né? E eu não vou estar aqui a vida inteira, então eu tenho que preparar o Arthur para a vida, né? Eu acho assim, Rose, que a vida nossa não é pautada no presente, no futuro. Não é pautada no futuro. Porque quando a gente tem um filho, olha o que passa pela cabeça da maioria das mães, que eu vejo com as minhas colegas. O que vai ser do meu filho? Ele não vai saber falar? Será que ele vai andar? É uma angústia. Será que ele vai falar? Será que ele vai andar? Será que ele vai saber ir ao banheiro sozinho? Será que ele vai conseguir trabalhar? Então, são umas angústias. E para e pensa. A maternidade é uma coisa que tem que ser vivida. Né? E quando você tem um filho com deficiência, você fica tão preocupado em buscar os profissionais, em fazer um monte de coisa, e a família muitas vezes não aceita muito bem ainda, você tem que explicar que seu filho tem síndrome de Down. Os amigos te cobram. Eu tenho colegas que cobram. Falam, você nunca falou que seu filho tem síndrome de Down. Eu falei, mas você nunca falou que o seu é loiro de olho azul, que o seu tem olho preto, cabelo castanho. Você nunca me falou nada do seu filho? Né? Então, a gente é, às vezes, muito cobrado também com relação a isso. E muito preconceito, às vezes, também, né? Porque, para mim, Rose, ter um filho autista, ou ter o meu filho com a síndrome de Down, é ter um filho. Não faz diferença. Eu não tive uma criança com trissomia, eu tive o Arthur. E ponto. O Arthur. E eu busquei ajudar o Arthur em tudo que eu pude. A minha casa foi organizada para o Arthur.
E é importante você falar, porque a gente acompanhou um pouco disso, você tinha todo esse conhecimento que você falou, né? E nessa formação, e de repente você parou e você foi fazer pedagogia, né? Durante a pandemia, eu fiz pedagogia, psicopedagogia clínica institucional e fiz mais de 40 cursos na área de inclusão. Autismo, síndrome de Down, TDAH, tudo que você pode imaginar. O Arthur está na escola hoje, foi para o 3º ano. Eu acompanho muito de perto, oriento bastante o que eu puder orientar, trabalhar junto com a escola. Está numa escola muito legal, que a gente trabalha muito junto, né? E o Arthur está indo para o 3º ano. Com 9 anos? Olha que maravilha. Ele é danadinho. E a professora falou uma coisa que eu achei muito legal na reunião, Rose. Que eu acho que isso as mães têm que ouvir, porque tem muitas mães que têm medo. Mães, não tenham medo de mandar o filho para a escola. Mandem. Tá? Mandem o filho para a escola. Meu filho tem paralisia cerebral. Mandem. O Arthur tem um amiguinho maravilhoso que tem paralisia cerebral. Tem autismo? Manda. Tem que ir para a escola. A professora falou uma coisa que eu achei maravilhosa. Só vou tomar um golinho de água. Fica à vontade, querida. Ela falou assim, na reunião que nós tivemos para saber como o Arthur estava, para preparar o Arthur para o ano seguinte. Eu tenho que vir aqui algumas outras vezes, Rose, Você vai para voltar, falar você vai voltar. do que a criança precisa ter para poder ir para a escola, né? Acessibilidade curricular, plano de ensino individualizado, atividade adaptada. Eu faço tudo isso para o Arthur. Eu me formei para ajudar o Arthur. Eu estudei para ajudar o Arthur. Desculpa. Então, a professora falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, ela parou a reunião, olhou para a coordenadora, para a psicóloga e falou: Amanda, o Arthur, ele mudou as pessoas nessa escola. Ele mudou a turma dele. As crianças que tinham receio de abraçar, de beijar, de mostrar amor, carinho, elas demonstram. Porque o Arthur, ele espalhou o amor na escola. Ele é muito carinhoso, muito carinhoso. Então, é muito gostoso você ouvir isso. Porque não adianta, Rose, você formar um doutor em ciência, tecnologia, sabe? O cara é um gênio. Se ele não tem aquele lado humano, se ele não tem afetividade, né? Então, você tem que preparar seu filho, né? Em todos os campos, afetivo, acadêmico, em tudo, né? Em tudo. E eu sempre falo isso, as mães não têm que ficar pensando, gente, não pensem no futuro, porque ninguém sabe o futuro. Pensa, o passado vai linkar com o seu presente. A gente tem um link com o passado, mas eu não sei como vai ser meu presente. Por que eu vou me preocupar lá na frente? Eu vou fazer agora. Lá no futuro, né? Vou me preocupar com o futuro quando? Quando eu estiver lá, que vai ser presente. Então, eu vou pensar no passado, que linkou com o meu presente, e vou começar a trabalhar aqui para lá na frente o Arthur poder ser um adulto que consegue sobreviver sozinho, consegue fazer as coisas dele. A gente tem várias jovens com Down que estão aí super maravilhosos, né? Então, não fiquem pensando, mas o que vai ser do meu filho? Façam agora. Dê oportunidades. As terapias são importantes? São. Mas outras coisas são importantes. Levar para sair, passear, ir para a escola. Brincar. Brincar com outras crianças. Brincar com as outras crianças. Mostrar para a criança que ela é igual a outra. Só que ela tem algumas particularidades que as outras crianças não têm. E a aceitação das crianças é muito maior, né? O adulto, às vezes, tem uma maior resistência que a criança não tem. Não são só flores, né, Rose? Porque eu já tive casos, tá? Eu não vou falar para você assim, foi maravilhoso. Não. Tem pais, tá? Tem pais que não aceitam. Aí você tem que respirar na reunião de pais. Respira. Tenta entender que aquela pessoa não sabe muito bem o que é equidade, né? E você tenta passar para a pessoa o que é isso, né? Uhum. Você como mãe, né? Passar o que é você ver seu filho sendo excluído, passar o que é você ver seu filho sendo colocado fora da sociedade. As pessoas falam, antes não tinha tanto Down. Tinha sim. É que eles estavam dentro de casa. Eles eram isolados, escondidos, né? Agora eles estão na escola, eles estão na padaria, eles estão no shopping, estão nas universidades. Eu queria até que você falasse, como você falou, você vai voltar aqui outras vezes, né? Por conta até do nosso tempo. Mas eu sei que você se preparou
se capacitou. A escola que o Arthur está hoje, ela se beneficia de todas as suas informações, né? Você praticamente monta todo o material pedagógico dele. Mas eu queria que você falasse, porque eu sei que você está se preparando para em breve você poder capacitar mães e professores nesse sentido, né? Eu acho que isso é fundamental, você colocar. Então, Rose, isso é legal falar. Eu já estou organizando os cursos sobre plano de ensino individualizado, sobre adaptação de atividades, sobre como incluir a criança. Eu estou preparando um curso sobre PEI. O que é PEI? É o plano de ensino individualizado. Por que ele é importante? Para dar acessibilidade para a criança. Porque você não vai trabalhar com uma criança típica igual você trabalha com a síndrome de Down, porque eles aprendem, sim. Mas só que em outro ritmo. Uma outra metodologia. Você tem que trazer acessibilidade para eles, né? Você tem que ter um currículo acessível. Ah, ele vai ter um currículo mais fácil? Não, ele vai ter um currículo acessível. Você vai oportunizar o currículo. Deixar isso bem claro para as pessoas entenderem. A criança vai conseguir fazer o 2 mais 2 são 4. Só que de uma maneira diferente. Então, eu acho que isso que a gente precisa entender e que os pais precisam entender e até exigir isso das escolas, né, Silvia? Porque as escolas têm que ter... Ele vai aprender como funciona o sistema de esgoto. Eu ensinei para o Arthur, junto com a professora, eu fiz uma maquete explicando o sistema de esgoto, ele explicou na escola. Então, na minha casa, eu fiz muitos jogos para o Arthur, muita coisa assim. E ele aprende com aquilo. Ontem mesmo a gente estava aprendendo a fazer as palavras de uma maneira diferente. Então, assim, eu adapto a atividade. Eu fiz o plano de ensino individualizado junto com a escola, com a professora, com todo mundo, com a fono. Então, assim, essas coisas são importantes para a criança. Não adianta você colocar a criança lá dentro. A criança com deficiência, a igualdade não ajuda a criança com deficiência. O que ajuda é a equidade. Não adianta você... O que é igualdade? Eu estou numa cadeira de roda, não consigo andar. Meu coleguinha consegue andar. Igualdade, eu correr igual ele corre. Eu vou correr? Não. O que é equidade? É o professor oportunizar. Alguém vem e eu vou com minha cadeira de roda, eu vou tentar. Eu não consigo enxergar, eu vou conseguir ler, vou com livro em braille. Entendeu? Eu vou conseguir. Isso é equidade. Igualdade é você dar um livro igual para os dois. Quem não enxerga não vai ler. Então, eu tirei o Arthur de uma escola, que eu não vou falar o nome, porque eles não entendiam a diferença entre equidade e igualdade. Então, as escolas também estão se adaptando e eu entendo esse processo das escolas. Mas tem que ter esse processo que a escola vai entendendo e vai aceitando aprender junto com os profissionais, com os pais. A criança com deficiência, quando entra na escola, precisa da família, dos profissionais que o atendem, o psicopedagogo, sim, a equipe, né? A equipe, e precisa da escola. Então, é uma tríade. Então, ninguém faz nada sozinho. Né? Porque a criança precisa ser abraçada. Então, isso é importante. E a gente tem que se capacitar. Eu fiz mais de 40 cursos, agora eu estou fazendo 3. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu quero deixar claro que a Colis Educacional vai estar com você. Então, vocês que estão nos assistindo, nós vamos ter cursos aí, acho que a partir de março, abril mais ou menos, né? Vamos dar um tempinho aí para a Silvia, porque ela está preparando e a gente vai poder atender, preparar as mães nesses jogos, essas coisas que elas podem ter, e também escolas, né? Você que tem escola, que é professora, nós temos várias amigas aí que são professoras, que assistem o nosso programa, e eu me lembro da Tatiana, um abraço, Tatiana, muito amorosa, tem um filho e ela ama isso que ela faz, então eu já tenho certeza que você já tem uma aluna aí. E a gente espera que você possa, em breve, estar conosco fazendo esses cursos. Agora vai chegar o momento que a gente vai fazer uma perguntinha, que eu não sei se você já viu, né? Mas todo mundo quer saber, que é o momento em que a gente quer saber em que estágio que a Silvia está hoje. Nós temos no nosso programa, que é o Você Pode, de guerreira a princesa. Então, nós temos o estágio de guerreira, que é aquele estágio em que você está lutando, que você está fazendo suas conquistas, e nós temos o estágio princesa. O que é o princesa? Não é que significa que você não tem mais luta, mas a princesa ela já tem o seu reinado e ela está administrando o seu reinado. Então eu quero saber o que a Silvia vai levar para casa, que o Arthur vai brincar muito com isso daqui. Vai. Se ela vai levar uma lembrança, um pin nosso aqui, de guerreira ou de princesa? Ai, Rose, acho que eu nasci guerreando, vou morrer guerreando. De guerreira, Rose, a vida toda, porque
com o nascimento do Arthur, eu dei uma virada de chave, assim, sabe? Eu tenho uma visão muito diferente hoje do mundo do que eu tinha antes. Não que antes eu não pensasse em várias outras coisas, mas o falecimento do meu irmão, aí a partida do meu pai, várias coisas que foram acontecendo, e o Arthur, né, com a deficiência que ele tem, com a síndrome de Down e com a apraxia da fala também que ele tem. Nossa, eu aprendo todo dia com o Arthur. O Arthur me ensinou a parar e respirar. E a esperar. Então, você vai levar aqui um pin nosso, eu quero que você já coloque, tá? Eu vou imã, colocar. tá? Você pode colocar aí. Coloca... Você vai colocar o imã por dentro da blusa, né? E ver se você consegue. Consigo, Essa blusa de consigo. gola Consigo. Tudo a gente consegue, Rose. E a gente quer que você leve aí, Ai, que lindo, seja um Rose. símbolo de Amei. guerreira. E eu acho que eu só tenho a agradecer você. E você vai voltar sim. Eu sei que vocês estão querendo que ela volte para contar mais. Você vai ver. Quando for no ar aqui, todo mundo vai querer começar a perguntar. Ela vai voltar com assuntos específicos. A gente vai ter quadros no Você Pode. Tem novidades vindo por aí para 2024. E a gente só tem a agradecer você. Eu que agradeço. Parabenizar você e dizer que o Arthur é uma criança de muita sorte, de muita felicidade, Ele porque é um ela lindo. caiu com a mãe e o pai maravilhoso. E, gente, ele é de um carinho, sabe, de um cuidado. E isso a gente relata realmente a educação, sabe, a formação. Porque muitas vezes a gente vê alguns comportamentos e as pessoas falam, mas é da criança, porque a criança tem isso, tem aquilo. Não, ela é reflexo do pai e da mãe, do amor e do carinho. E, Silvia, você e o Paulo só têm trazido esse carinho. Bom, sempre obrigada, trouxeram Rose. isso quando eu os conheci, né? E agora com o filho, então, nem se fala. Obrigada, Só tem a agradecer mesmo, viu? Obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem final específica para as mamães de filhos com Trissomia do 21, trissomia síndrome, do 20, mais conhecido isso, como síndrome de Down, né? Isso. Ai, Rose, o que eu tenho a dizer assim, para as mães das crianças com trissomia do 21 e também para as mães de crianças com autismo, TDAH, paralisia cerebral, acreditem nos seus filhos, oportunizem, deem oportunidade para essas crianças se desenvolverem, não segurem essas crianças, não prendam. Libertem essas crianças, porque o conhecimento, a vivência liberta as crianças. Deixem elas serem felizes no mundo, né? Tragam essas crianças para o mundo, não deixem em casa, deixem para a escola, deixem passear. Então, oportunizem situações que essas crianças possam crescer a cada dia. Amem seus filhos, né? Eu acho que é o principal, Rose, é dar oportunidade para a criança. Oportunidade e amor. Abracem. E abraça. E isso o Arthur faz com uma Abracem. maestria incrível, gente. E é isso. Nós estamos terminando mais um programa, agradecendo a Silvia. E olha, agradeço. espero você na próxima semana. Quem sabe não é a sua história que eu estou contando aqui.